Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa nova unidade curricular, que é a Fundamentos de Processos Químicos. Então, eu peço que vocês venham comigo, vão aí arregimentando as dúvidas de vocês, para que depois, em um momento próprio, a gente consiga tratar cada dúvida. Comentem lá coloquem lá nos comentários a sua dúvida, porque sua dúvida pode ser a dúvida dos outros. E aqui nessa disciplina, ela visa falar do processamento químico propriamente dito, né? Qualificar o que é produto, o que é matéria-prima, o que é processo, o que são insumos. Então, assim, ela tem o objetivo de trazer também uma espécie de refino, ou seja, refinar os nossos termos, o nosso diálogo, que isso é importante. Cada área vai possuir os termos concernentes, né, onde as pessoas se comunicam. Então a gente vê que a área jurídica tem vários termos daqueles que a gente não faz a mínima ideia do que seja, porque eles usam alguns termos em latim. Aqui, nós enquanto químicos utilizamos termos também que são, digamos, herméticos, mas que dentro da nossa categoria nós nos entendemos com esses termos. Então a linguagem industrial, ela perpassa também por essa disciplina, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui a nossa disciplina. Vamos aqui começar os jogos e vamos lá, pessoal, vamos aqui. Bom, então, começamos aqui com Fundamentos de Processos Químicos e a gente começa aqui a falar da tecnologia de processos químicos, né? Mas o que é um processo químico? Que diabos é um processo químico? Vamos lá. Processo químico é um conjunto de etapas, olha só, conjunto de etapas de transformação que a matéria-prima passa para que se converta em um produto. Então, eu tenho aqui a minha matéria-prima, ela receberá operações de transformação para que ela venha a se transformar em um produto final, um bem de consumo, um bem acabado. Então vamos lá, eu tenho que a matéria-prima recebe processos para se transformar, para se converter em produto, certo? O processo químico é o que leva a matéria-prima a se converter em produto, ela está ali no meio, certo? Já vão compartimentando as caixinhas na cabeça de vocês, porque o processo químico é o que está no meio, certo? Então, como é que a gente qualifica uma matéria-prima? Matéria-prima é qualquer substância utilizada para a obtenção de produtos intermediários ou finais, podendo ter as mais diversas origens, ou seja, pode ser de origem mineral, origem animal ou vegetal. Exemplo, vamos lá, vamos aqui pensar no exemplo de produto de origem mineral. A gente tem, por exemplo, a gasolina, que é um produto final e que ela é derivada do petróleo, ou seja, o petróleo passa ali pelo processo de destilação e uma das frações do petróleo é a gasolina como produto final. Então, matéria-prima, gasolina, processo, craqueamento do petróleo, produto, gasolina. Um dos produtos é a gasolina. A gente tem também, por exemplo, o etanol. O etanol é o produto final e a matéria-prima para a produção do etanol é a cana-de-açúcar. Então, só daí a gente já vê uma fonte mineral e a gente vê uma fonte vegetal. Mas beleza, qual é um exemplo, por exemplo, de uma fonte animal de produto? Bom, pessoal, a gente tem muitos compostos, muitos produtos, inclusive da indústria alimentícia, que são de origem animal. A gente pode falar aqui das carnes que a gente consome, a gente pode falar também vamos ver aqui, exemplo, a indústria coureira, né? Ou seja, toda a roupinha de couro que a gente utiliza envolve a extração desse couro, né? Esse couro de animais, passa pelo processo de curtimento do couro e outros vários processos de tingimento e de preparo, em fulões e etc., para depois se converter no couro utilizável como vestimenta. Então isso daí, por exemplo, já são processos que podem envolver matéria-prima na área, matérias-primas vegetais, animais e minerais. Então, de maneira a avançar, o produto é o resultado da
produção, ou seja, aquilo que é produzido para determinada finalidade. Por exemplo, aí aqui ele envolve que a apresentação aponta que um produto ele precisa contemplar uma finalidade. Isso é bastante óbvio, né? Assim, uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é que faz não pode ser considerado produto, pois não satisfaz a nenhuma das minhas necessidades, entende? Então, assim, o produto ele precisa satisfazer alguma necessidade, ok? Insumos. Aí, assim, vamos aqui pensar numa coisa. A gente tem uma ideia de que matéria-prima é insumo, né? A gente tem aqui que, quais são os insumos de produção e etc. Assim, na linguagem convencional, na linguagem normal que se conversa, né? A gente trata de insumos como sendo ali, qual é o meu insumo de produção? Já se pensa em matéria-prima, mas na realidade é absolutamente diferente. Insumos de produção ou recursos de produção, vamos aqui ver a qualificação aqui no texto. O que é que ele está dizendo? São todos os recursos utilizados para a produção de um bem, de um produto. Os insumos são divididos em duas categorias, sendo a primeira o fator de produção e a segunda a matéria-prima. Os fatores de produção são compostos por mão de obra, capital financeiro, equipamentos, estrutura, ou seja, tudo que é envolvido na produção de maneira direta ou indireta, porém não faz parte do produto como matéria-prima. Olha só, então, dentre os insumos de produção, eu tenho também a infraestrutura, o capital financeiro, eu tenho ali o capital humano envolvido, né? E esse conjunto está dentro dos fatores de produção. Aí, olha só, são alguns exemplos de fatores de produção: mão de obra, operadores, capital financeiro, equipamentos, estrutura predial, estrutura elétrica, esgotamento, tudo isso são fatores de produção. Ok, pessoal? Belezinha? Então, insumos envolvem fatores de produção, matéria-prima. Belezinha? Utilidades, olha só. Utilidades é o termo técnico utilizado para toda a produção de energia que é gerada na indústria. Olha só, essa geração de energia pode ser considerada cinética, elétrica e condicionamento do ar e refrigeração. Beleza? Então, olha só, vamos aqui pensar. Uma indústria, ela tem a capacidade de gerar sua própria energia. Quais energias? Vem energia elétrica, que é aquela necessária para fazer as operações de máquinas elétricas, né, e tal. Mas a minha indústria também pode precisar de uma energia cinética ali pela utilização de vapor, ou seja, vapores que são gerados em caldeiras e que eu vou utilizar para fazer movimentações mecânicas na minha fábrica. É possível também que eu precise desse tipo de energia na minha empresa, certo? Na minha indústria, né? Na minha indústria. Enfim, daí a gente já consegue pensar que a indústria moderna, ela já faz uso por exemplo, placas solares para gerar sua energia elétrica, geradores de energia elétrica, caldeiras para geração ou de vapores, ou então também vapores para aquecimento, etc., né? Geradores de energia também. Então, a indústria que tem um certo porte, ela é capaz de gerar a sua própria energia também, certo? Então, vamos aqui para o exemplo que a apresentação traz. As grandes indústrias geralmente produzem sua própria energia elétrica através da combustão de resíduos. Então, ele é colocado aqui como exemplo a indústria de açúcar e álcool, né, na queima do bagaço da cana, que gera eletricidade, e a linha de vapor, né? A indústria de papel e celulose também produz eletricidade e linha de vapor, porém o combustível é o cavaco de madeira. O que é cavaco? Cavaco é a madeira picotada, ou seja, eu pego aqui a madeira, eu trituro, eu reduzo o tamanho dessa madeira e eu posso queimar essa madeira na caldeira. Com que finalidade? Geração de energia, geração de vapores.
Como assim geração de vapores? Vamos lá, é quando eu utilizo a biomassa dentro de uma caldeira. Essa caldeira vai ter uma fornalha, essa fornalha ela vai aquecer um recipiente com água, essa água vai virar vapor, e esse vapor vai fazer a movimentação mecânica de algum equipamento, alguma estrutura dentro da minha indústria. Ou ainda, ela não precisa executar alguma movimentação mecânica, não, mas o vapor de água, ele também carrega a energia térmica que eu posso utilizar para aquecer algum reator, algum processo que eu vá precisar fazer mão, entende? Então, indústrias também são capazes de gerar a sua própria energia. Então, por exemplo, isso daqui é um exemplo de caldeira, né? Essa caldeira dessa imagem, existe aqui um rapaz, né, devidamente protegido e tal. Isso é um ambiente muito quente, bastante quente. E aqui a caldeira está aberta, mostrando a fornalha, né? A alimentação dessa caldeira que vocês estão vendo aí é uma alimentação com toras de madeira. Ele está colocando toras de madeira nessa caldeira e está promovendo a queima, né? E essa queima está sendo utilizada para, enfim, nos processos da indústria. Mas existem outros tipos de caldeira. Por exemplo, essa daqui utiliza madeira para geração de energia. Essa outra caldeira aqui, ela já utiliza uma combinação de gás, óleo, lançadas em um queimador. Então, a caldeira ela pode utilizar tanto biomassa que eu digo, biomassa lignocelulósica, né, para queima e tal, mas ela também pode utilizar gás, ela pode utilizar óleo, ela pode utilizar outras matérias-primas, quer dizer, outras matérias-primas que vão servir de combustão para geração de energia, certo? Então, uma caldeira é um equipamento bastante robusto para a finalidade de geração de energia para a indústria. E a gente vai tratar de caldeiras mais especificamente mais adiante, mas desde já é um equipamento bastante bacana de se conhecer, certo? E também carrega alguns perigos que nós, na qualidade de químicos, temos que antever e temos que saber quais são as áreas em que a gente deve controlar para que o processo na caldeira se dê sem maiores percalços, sem maiores problemas. Conceito de processo químico. O processo químico é um conjunto de operações coordenadas que visam transformar substâncias em produtos finais diferentes, seja pela alteração da composição química, do estado físico ou das propriedades e funcionalidades. Essencialmente, envolve a transformação de matéria-prima em produtos desejados através de reações químicas ou processos físicos. Beleza, isso daqui meio que a gente já sabe. Mesmo sem ter tido nenhuma aula, a gente já consegue entender o que é um processo químico, porque afinal de contas nós temos uma historicidade e a gente sabe que os produtos eles não nascem do zero, partem de uma matéria-prima, vêm para um processo e se convertem em produto. Então a gente já sabe meio que esse conceito, a gente não sabe as miudezas, o refino do discurso, mas agora está aqui, isso daqui é o conceito de um processo químico, certo? Mas quando a gente vai para a indústria, a gente se choca ali com as operações unitárias de transformação, ou as operações unitárias do processo para transformar no produto, né? Para você obter um produto ao final. Então, por exemplo, a gente tem aqui as operações necessárias para produzir o cimento. Olha só, vamos aqui analisar. Olha, a operação unitária, essas operações unitárias para converter em cimento vão começar, pessoal, aqui, ó, no calcário e na argila. Esse calcário e essa argila são coletados e são colocados em um britador. Aí o que é britador? Britador é realmente para transformar em pedras miúdas, né? Em pedras pequenininhas, no intuito de realmente diminuir o tamanho das partículas. Depois da etapa do britador, vai para o depósito. Nesse depósito, esse material vai ser armazenado aqui em silos, né? E depois vão passar para o moinho. Nesse moinho, pessoal,
repara que vai acontecer ali a fragmentação, a pulverização desse material para que eles sejam misturados. E é claro, reduzindo ali o tamanho de grão, eu aumento a área superficial disponível para promover reações e etc. Né? Então, eu pego o calcário, misturo com argila, eu coloco eles no moinho e nesse moinho eu vou pulverizar esse material, fazendo lá uma mistura bastante refinada. Depois ele passa por uma etapa de homogeneização e daí, pessoal, ele vem para um pré-aquecedor. Olha só, eles viraram pó e agora eles recebem ali um tratamento, um pré-aquecimento. Se vocês forem ver aqui, isso daqui já emenda com uma outra linha, ó, depósito mix de combustível, moinho de carvão. Olha só, carvão, coque e óleo, tá vendo aqui? Esse material que foi britado aqui, ele começa a ser pré-aquecido e tal, e ele vem para uma etapa térmica. Ele começa a receber ali um aquecimento térmico. Com que finalidade? Reações químicas entre calcário e argila, certo? Então, ele começa a ser aquecido, e bem aqui entra essa outra alíquota aqui, certo? Olha só. Depois que ele recebe essa alíquota, essa mistura, eu faço um subproduto, né, que é chamado de clinker. Esse clinker ele vai receber outras matérias-primas para depois acontecer a conversão em cimento. Então, olha só, eu tenho aqui o clinker, e esse clinker ele é misturado ao gesso, à escória ou pozolana. Pozolana, depois a gente pode tratar aqui em sala de aula sobre o que é pozolana. É bastante legal, o efeito pozolana é muito massa, a gente pode tratar aí. E depois ele também recebe, olha só, mais calcário. Essa mistura vai passar para o moinho de cimento. Veja bem, vocês sabem, vocês já viram cimento, é um material bem fininho, é um material finamente dividido, certo? E por que isso? Olha só, ele já passa aqui pelo segundo estágio de moagem. Depois dessa moagem vai passar para um separador e daí depois vai para armazenagem. Nessa armazenagem eu vou poder alimentar graneleiros que vão comprar esse cimento a granel, ou seja, para as grandes obras e tal, ou seja, ela não compra saca de cimento, ela já passa logo lá para o graneleiro, né? Encher o seu conteúdo e partir para uma obra ou outras coisas, né? Mas também tem aqui a linha de invase, a linha de ensacamento desse conteúdo final de cimento, que vai dar origem ao produto que é a saca de cimento. Então aqui eu tenho dois produtos gerados, bem dizer, eu tenho aqui o cimento a granel, para grandes operações, ou seja, grandes operações, eu vendo meu cimento a granel. Isso daqui é um produto, cimento a granel. Mas eu também posso vender o cimento em sacas de 50 quilos. Então eu vou vender o meu produto em sacas. Olha só, um processo produzindo dois produtos com, é claro, finalidades diferentes. Um para grandes obras que vão demandar muito produto ou muito cimento, e o outro para nós que precisamos construir nossa casa, nossos empreendimentos ali de tamanho pequeno, né? Enfim, que são as sacas de cimento que a gente consegue comprar em depósitos, tá bom? E na próxima aula a gente vai começar a entrar em sistema internacional de unidades, certo? A gente sai dessa lógica mais vou dizer assim, tranquila, do início da compreensão de um processo químico, né? De um processo industrial, e a gente passa para o sistema internacional de unidades, que é, digamos, o sistema em que a gente vai calcar os nossos cálculos e as nossas operações, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, e é isso, certo? Acompanhem, deixem suas dúvidas, vamos deixar as nossas dúvidas vamos deixar as nossas dúvidas tanto nos comentários, né, que daí eu consigo responder os questionamentos de vocês. Lembrando, a sua dúvida é a dúvida do colega, então qualquer dúvida, manda lá
que o Tite aqui vai lá responder, tá certo? E já vamos arregimentando aí as dúvidas que é para a gente tratar. Se não nos comentários, a gente trata aqui em sala de aula. Mas lembrando que eu prefiro nos comentários, que é para a gente nivelar o entendimento do grupo inteiro, tá bom? Pois grande abraço para vocês e a gente volta na próxima aula, pessoal. Até mais!